capítulo 21. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Evangelho de São João, capítulo 21, e o versículo de número 3, somente a parte A. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21, e o versículo 3, somente a parte A. Aleluia. Quantos achou, diga amém. Que nos diz: e disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Amém? Podemos tomar os seus assentos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Primeiramente, eu quero agradecer ao meu Senhor por mais uma oportunidade de estar na casa dele, para exaltar, glorificar e render graça ao nome do Senhor. Sou grato a Deus pela vida da liderança, pastor Juan, missionária Paola, que a qual sempre tem nos ajudado. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Nossa pastora Noélia, presbítero Rosivaldo, doutora Sinara, aleluia. E na minha retaguarda, presbítero Cleiber, evangelista Bruno. Deus, Ele é fiel, e Ele conhece a minha e a sua força. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Vocês conhecem acerca deste rapaz, o homem chamado pelo Senhor Jesus Cristo. No livro de Lucas, capítulo de número 5, a Bíblia vai começar a nos contar que Jesus, aonde Jesus passa, a multidão acompanhava. Aonde Jesus passava, uma grande multidão seguia. A Bíblia Sagrada agora começa a nos contar que Jesus estava apertado, ou seja, estava sendo apertado pela multidão que ele seguia. Aquela multidão queria ouvir Jesus pregar, aquela multidão queria ouvir Jesus ensinar. A Bíblia nos revela que agora Jesus ele chega, e havia dois barquinhos, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, à beira da praia. Jesus simplesmente olha e não tem ninguém naquele barco. Ou seja, Pedro tinha acabado de chegar na pescaria, tinha passado a noite toda, mas nada conseguiu pegar. A Bíblia agora Sagrada nos revela que Jesus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, encontra Pedro lavando as redes. E o que me chama a atenção é que, quando tem chamado, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, vai acontecer de tudo para nos entristecer. E Jesus, ao observar Pedro lavando aquelas redes, eu começo a imaginar Jesus dizendo para Pedro: ei Pedro, para de lavar suas redes, porque não é tempo de você parar. Eu começo a imaginar Jesus olhando para Pedro e dizendo: louvado e agradecido seja o nome do Senhor, não é tempo de lavar as redes, porque a tua jornada, aleluia, ela se inicia aqui. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, porque muitas das vezes, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, apesar da humilhação, aleluia, que tenta nos afligir, que tenta, aleluia, nos parar, mas vai ter momento, louvado
vai ser necessário Jesus chegar até você e dizer: ei, não é tempo de lavar as redes, aleluia, porque a jornada se inicia, a jornada, aleluia, apenas está começando. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Jesus encontra Pedro lavando as redes. Ele simplesmente para Pedro e diz: Pedro, afasta o teu barco mais um pouquinho. Aleluia. Onde Jesus sobe no seu barco. E ali ele começa a ensinar. O que chama mais atenção é que Jesus, ele se assenta. E ali começa, aleluia, a falar com aquela multidão. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E Jesus, ao finalizar, a Bíblia nos revela que agora Jesus diz: agora leva o teu barco ao longe, lá, aleluia, e lá lança as tuas redes. O que me chama mais atenção é que eu fui buscar acerca dessa palavra que a qual Jesus falou. No original, Jesus estava dizendo: Pedro, ide aonde as águas são mais profundas, e lá, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Você não entendeu? Eu vou, aleluia, repetir novamente: ide, aleluia, aonde as águas são mais profundas, e lança as redes. Aleluia. Você acha que é fácil? Mas para Pedro, aleluia, era fácil, sabe por quê? Porque ele se encontrava no comodismo. Jesus não quer ver você no comodismo. Jesus, ele não quer ver você no comodismo, não. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ide aonde as águas são mais profundas. Jesus observava Pedro. Pedro, se nessa situação, nesse comodismo, não se encontra lavando as tuas redes, vamos por mais profundo, que lá tu vai começar a entender o meu ministério na tua vida. Entenda algo da parte do Senhor. Não é no raso, aleluia, é no profundo. Não é no raso, aleluia, é no mais profundo, aleluia. E você vai entender, aleluia, o chamado do Senhor. É no mais profundo, aleluia, que você vai compreender, aleluia. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O mistério de Deus. Ele conhece a tua força. Ele sabe, aleluia, até quando você pode suportar. Mas para isso é necessário ir mais profundo. É necessário, aleluia, e aonde as águas são mais escuras, são mais fundas. Porque lá tu vai entender. Pedro tinha passado a noite toda pescando, mas nada conseguiu pegar. Porque o lugar onde ele se encontrava era raso. E lugar raso não se encontra peixe. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Lugar raso não se encontra peixe, aleluia. Se não pedrado, humilhação, peleja. No lugar raso, aleluia. Vão te criticar, vão te humilhar no lugar raso, aleluia. Mas entenda algo da parte do Senhor. É do profundo de Deus, aleluia, que Ele te dá força. É do profundo, aleluia, que Ele vai aleluia, te sustentar. Glória a Deus. Aleluia. É, Pedro. Aleluia. É no profundo. É nas águas mais fundas. Mas é necessário sair do comodismo. É necessário, aleluia, sair do comodismo. Já foi falado aqui essa noite. O profeta por nome
levantado, o Senhor falaria com ele? Não. Foi necessário ele descer. Foi necessário ele sair da comodismo para entender o que o Senhor queria falar. Pedro, a Bíblia Sagrada agora começa a nos contar que o homem escolhido por o Senhor vai agora lhe negar por 3 vezes. O que me chama mais atenção é que o Senhor, aleluia, mesmo Pedro negando, ele não desistiu de Pedro. Mesmo Pedro negando, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, ele não desistiu. A Bíblia Sagrada agora começa a nos contar que no capítulo 21, o versículo de número 3, Pedro simplesmente vai abrir a sua boca e dizer: ei, eu vou pescar. O que me chama a atenção é que quando, aleluia, Jesus chama, você não tem mais oportunidade de voltar para onde você veio. Porque quando o Senhor te chama, aleluia, você não tem mais a oportunidade de recuar. Glória a Deus, aleluia. Pedro, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, abriu a sua boca e disse: ei, eu vou pescar. Ei, não é dessa forma. Jesus te chamou. Então suporta, aleluia. Passa pelo mar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas você não tem mais oportunidade de voltar para trás. Pedro simplesmente abre a sua boca e diz: eu vou pescar. O que me chama a atenção, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, é que em meio a tudo isso, é que em meio às pegadas, humilhação, sempre abrimos a nossa boca para dizer: Senhor, eu não estou mais suportando. Sempre abrimos a nossa boca, aleluia, para dizer: Pai, eu vou desistir. Mas o Senhor Jesus te diz essa noite: não é mais tempo de olhar para trás. Não é mais tempo de você pensar em recuar. Só prossegue. Só segue amante, aleluia. Porque o impossível Ele vai fazer. Aleluia. Pedro abre a sua boca e diz: eu vou pescar. E pessoas que se encontravam do lado de Pedro abrem a sua boca dizendo: nós também vamos. Entenda algo do Senhor. Você é espelho. Se você parar, muitos vão parar, aleluia. Se você desistir, muitos vão desistir. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então não para por essa simples, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Não desista em meio a essa luta. Não pare, aleluia. Em meio a essa peleja, prossiga à frente, aleluia. Porque mais à frente, aleluia, você vai ver o resultado do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Pedro negou a Jesus. Pedro queria largar tudo. Mas o interessante, que versículos mais à frente, Pedro nega Jesus diante de uma fogueira. Mas Pedro reafirma amar Jesus diante de uma fogueira. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Jesus está dizendo: ei Pedro, aonde eu te encontrei, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, foi diante de uma fogueira. Aonde tu reafirma o teu amor por mim, é diante de uma fogueira. Está dizendo: ei, não se preocupa, aleluia. Aquilo que você pensa que é difícil, aleluia, é o Senhor. Faça o impossível acontecer na sua vida. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro,
o amas mais do que estes. Pedro disse: eu te amo, Senhor. Louvado e agradecido pela segunda vez a mesma coisa, pela terceira vez, aleluia. Pedro entendia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, o que Jesus estava dizendo, aleluia. Jesus poderia chegar muito, aleluia, muito bem até a Pedro e dizer: Pedro, por que tu me negaste? Por que tu me negaste? Mas a forma que Jesus chega até Pedro é uma forma, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, de avivamento. É uma forma, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, de reafirmação ao seu amor. Glória a Deus. Porque quando eu entendo que quando o Senhor Jesus transforma Pedro em um pescador de almas, aleluia, eu começo a entender que o Senhor, Ele é fiel para fazer, aleluia. Porque muitos, aleluia, podem até olhar para mim e para a sua vida e dizer que não tem mais jeito, que você não vai mudar, que a sua situação é a mesma. Mas o Senhor está dizendo: não importa o que o mundo pense, não importa o que o mundo ache, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Lá atrás eu já fiz uma promessa, aleluia, que tu não seria mais pescador de peixe, mas sim pescador de alma, aleluia. Vai vir peleja, vai vir tribulação, mas suporta, aleluia, porque na hora certa, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, Ele vai fazer na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Pedro pescador que pescava para se manter, mas quando, aleluia, a gente larga tudo para servir ao Evangelho, fica tudo difícil, fica tudo complicado. Uma hora queremos parar, outra hora não mais suportamos, outra hora, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, queremos prosseguir, aí se levantam, aí nós queremos parar de novo, mas não é dessa forma. Você pode até pensar em desistir, mas não pense em recuar, mas não pense em voltar da onde o Senhor te tirou. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Simplesmente um pescador. O que me chama a atenção é que eu vi acerca desta palavra, que há uma diferença entre pescador de peixe e pescador de alma. Pescador de peixe, você tira ele da vida e leva ele para a morte. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas como você sendo pescador de alma, você tira ele da morte e leva ele para a vida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. É dessa forma que o Senhor Jesus, Ele faz da tua vida, aleluia. Não importa a circunstância, aleluia. O seu dever é tirar da morte e levar ele para a vida, aleluia. O seu dever é, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, é o encorajado, aleluia, a servir o Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus me conhece. Então essa noite saia com essa convicção. Glória a Deus. Que você não é um simples pescador. É um pescador de alma. Então não desista. Não para. Vai vir momento difícil, Pai, mas suporta. Porque na hora certa, no momento certo,
o Senhor se levantará no seu trono. E quando o Senhor se levanta no seu trono, o impossível Ele vai fazer. Amém? Se coloque sobre os pés.